Janot recomenda ao Supremo Tribunal Federal a anulação de posse de Lula na Casa Civil. Essa notícia é do dia 7 de abril de 2016 e aqui foi publicada no jornal Último Segundo, do IG. Nós vamos, como sempre, comentar a notícia, vamos ler, anunciar a notícia, vamos colocar o link também embaixo e vocês aí no nosso canal Notícias Comentadas estão liberados para fazer os comentários que vocês quiserem, inclusive os haters. Nosso canal não tem censura. O Procurador-Geral da República mudou de ideia, né, e apresentou um novo parecer. Ex-presidente foi suspenso por Gilmar Mendes. Então, o procurador, o Rodrigo Janot, ele já tinha dado uma decisão favorável, né, que o Lula fosse ministro, contudo que o Lula fosse julgado como uma pessoa normal pelo juiz Moro. E agora ele mudou de ideia. Né, ele pede a anulação da nomeação de Lula. Vamos entender. Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, mudou de opinião sobre a nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula e agora se mostra favorável a anular sua nomeação como ministro-chefe da Casa Civil. O parecer foi enviado nesta quinta-feira de abril, ao ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, que é declaradamente aí contra o PT e contra qualquer coisa do PT, independente do que seja. Então, o parecer foi enviado ao Gilmar Mendes, relator da ação que suspendeu a nomeação do ex-presidente como ministro. O mérito do caso deverá ser levado para julgamento em plenário do Supremo. O decreto de nomeação sob ótica apenas formal não contém vício, reveste-se de aparência de legalidade. Há contudo que se verificar se o ato administrativo foi praticado com desvio de finalidade, já que esse é o fundamento central das impetrações. E ato maculado por desvio de poder quase sempre ostenta aparência de legalidade, pois o desvio opera por dissimulação das reais intenções do agente que o pratica. Em 28 de março, o Procurador-Geral da República havia enviado um parecer defendendo a posse do ex-presidente, mas pedindo que as investigações sobre ele sejam mantidas na Justiça de primeiro grau, ou seja, nas mãos do juiz Sérgio Moro em Curitiba. E aqui algumas cenas de pessoas brigando na frente da casa do Lula. Vamos entender então um pouquinho isso aqui. A notícia dessa vez parece bastante neutra, está apenas comentando, né, a declaração aqui do Rodrigo Janot. E é interessante o seguinte, eles ignoram, parece que está sendo ignorado aqui a capacidade do Lula de realmente ajudar o Brasil. O Lula tem experiência já como ex-presidente do Brasil e que levou o Brasil de uma miséria aguda a um grau de desenvolvimento tal que foi reconhecido por vários países no mundo. O Brasil mudou a política externa junto no governo Lula, né, e fez uma série de coisas que você pode consultar também na internet e ver o benefício que foi o governo Lula para o Brasil. E daí quando você analisa somente a notícia, você pensa, poxa, então realmente desvio de conduta, que foi a única coisa que está falando aqui. Então já muda um pouco minha opinião também, fazendo minha própria análise, né? Porque a única coisa que está sendo olhado aqui é a nomeação do Lula. Ninguém está vendo o currículo dele. Se fosse uma pessoa ignorante, sem experiência, sem fundamento para o cargo, então a gente poderia pensar assim que há desvio de finalidade. Mas nesse caso aqui, estamos falando, quem sabe, da pessoa mais competente no Brasil para levar o Brasil para frente. E o que se parece é que esse bombardeio aqui ao governo da presidente Dilma Rousseff, ele está vindo de todos os lados. Né? Todos os lados realmente. Eu acho que vai ser bastante difícil a presidente Dilma sobreviver a esse bombardement aí, né, esse ataque maciço de todos os lados, mas é também preciso entender a quem o Brasil vai ser entregue, caso isso aconteça, essa coisa de impeachment, né, a não nomeação de Lula, porque a Dilma realmente, ela tem se mostrado aí, o Brasil que ela levou hoje é uma responsabilidade de fato da Dilma, é um erro administrativo. Contudo, ela está sendo colocada para fora por corrupção. Né? E é a impressão que dá na população, mas na verdade o processo que ela está sendo acusada não é de corrupção, é de tal de pedaladas fiscais. Então, para salvar o governo dela, ela pegou e nomeou o Lula, que o Lula tem capacidade realmente de resolver isso é fato. Então, isso tudo está sendo colocado em questão, né, para analisar se a vontade dela era realmente... aqui toda a mídia só fala em proteger o Lula. Né? Na verdade, a intenção é salvar também o governo dela.
Agora, claro que de quebra, o Lula como ministro, ele sairia da mão do Moro, que é um juiz super parcial. Tanto que agora ele já começou a investigar o processo lá do Celso Daniel, mas não tem coragem de apurar, por exemplo, a ligação, a lista de Odebrecht, que é uma coisa mais atual, né, a lista de Furnas, a lista que saiu agora no Panama Papers. Ele não tem coragem de ligar isso tudo também está interligado com a Lava Jato, onde começa com a Petrobras. E aí a gente vai assistindo esse tipo de coisa no Brasil. Os outros jornais, claro, que vão replicar isso. Jornal do Brasil, Janot envia ao Supremo Tribunal Federal parecer contra a posse de Lula na Casa Civil. O Jornal da Globo, que tem aí uma figura que é declaradamente pró-golpe também, né? Ele tem aqui um vídeo trazendo: Janot recomenda ao Supremo que anule nomeação de Lula como ministro. E no Jornal Brasil 247 também comenta, né, a mesma coisa aqui que o Últimas Notícias. Esse Últimas Notícias aqui, de todos os jornais de direita, me parece o que tem um conteúdo mais interessante. O Janot se manifesta contra Lula na Casa Civil. Basicamente comenta a mesma coisa que está lá no Últimas Notícias. Pois bem, eu vou deixar aqui os links para que vocês olhem, analisem, formem sua opinião e investiguem. E a gente se vê na próxima notícia.